Sejam bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra, um momento em que nós vamos estudar de uma forma mais didática a Palavra de Deus. E hoje nós temos aqui para nossa companhia, para nós discutirmos sobre fé contra todas as dificuldades, o professor Leandro. Muito obrigada porque você aceitou o nosso convite e nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre esse tema. Mas, Leandro, antes de estudar, se alguém que estiver nos assistindo quiser acompanhar esse estudo presencialmente, tem como? Sim. Todos os sábados lá na nossa comunidade em Moema, na Avenida Chibaraz 185, lá às 10 da manhã nós temos nossa escola sabatina, né? Isso. Aí temos algumas classes ali e você será muito bem recebido. Uhum. E aí dá para você continuar estudando com a gente, só que pessoalmente num grupo maior, né? E um grupo maior é bom porque dá para discutir bastante coisa, né? Dá para aprofundar, trocar ideias, né? Isso, exatamente. Principalmente o trocar ideias, né? Que normalmente as pessoas enxergam uma coisa que você fica assim, como é que eu não vi isso? Né? E é muito interessante, vale muito a pena. Você está convidado. Então, e aí, Leandro, pode fazer por nós uma oração para nós começarmos o nosso estudo? Sim, oremos. Querido Pai, nosso Deus querido, Pai amoroso, estamos aqui nesse programa agradecidos e felizes porque podemos abrir a Tua Palavra e aprofundar no conhecimento do Teu amor, da Tua verdade. Amém. Pedimos que uma bênção especial seja derramada na vida de nossos amigos que estão nos assistindo neste momento, na nossa vida aqui também, que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa conversa, nesse estudo, para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. O nosso verso para memorizar, que é o verso mais importante em torno do qual o estudo dessa semana gira, se encontra no Salmo 119, verso 11. Nós passamos um trimestre inteiro estudando sobre Salmos e hoje, coincidentemente, o verso mais importante da lição também é um texto do Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia. Diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós vamos ver no estudo dessa semana como a história mostra como as pessoas dentro do ambiente em que elas viviam, as dificuldades que elas tinham e como elas exerciam essa fé para que a palavra de Deus pudesse ser propagada. O articulista foi bem didático em falar sobre isso. Ele diz assim: com exemplos da reforma que seria a reforma protestante, veremos como os ensinos bíblicos transformadores dão base para o verdadeiro significado da vida. Compreender essas verdades nos preparará para a crise final no conflito entre o bem e o mal. Fomos chamados a continuar a batalha dos reformadores. Podemos descobrir o Deus grande, o suficiente para todos os desafios, aquele que dá sentido e propósito à vida, como nada no mundo jamais poderia dar. Se você está procurando qual é o propósito da sua vida, por que eu nasci, por que eu estou aqui, a lição dessa semana vai esclarecer vários pontos. E nesse trimestre também, muitas das nossas lições elas estão baseadas no livro O Grande Conflito. E você pode adquirir esse livro com esse QR Code que vai ser projetado aqui na tela e pode baixar para você o audiolivro para você estudar ou para você ouvir. Também tem audiobook, dá para você aprofundar bastante o estudo dessa semana. O nosso estudo dessa semana é baseado nos capítulos 7 e 11 do livro O Grande Conflito. E aqui, como eu falei, Leandro, a nossa função dessa lição é nos preparar para a crise final no conflito entre o bem e o mal. Com quem que nós estamos combatendo? Contra as potestades, né, os poderes malignos, próprio Satanás e seus anjos, que tentam misturar a verdade com a mentira e enganar, se possível, até os eleitos, né, até os escolhidos para Deus, né? E essa advertência ela é importante para que a gente possa buscar cada vez mais entender o que é a verdade e onde encontrar essa verdade, como seguir essa verdade. E esse encontrar essa verdade parece que era uma coisa tão difícil naquela época, né? Assim, que era uma coisa tão, assim, era até agressiva, né? Aí nós vemos aqui na história de um rapaz chamado Wycliffe, que o único objetivo dele, o propósito de vida dele era traduzir a Bíblia para o inglês. Né? Hoje,
a maioria de nós tem mais de uma Bíblia em casa, não é? Uma Sim. versão diferente, uma coisa diferente. E lá o objetivo dele é que as pessoas tivessem pelo menos uma na língua materna, né? Hoje você tem Bíblia trilíngue, Bíblia bilíngue, mas nem sempre foi assim, né? Até todos nós, né, a maioria das pessoas hoje tem um smartphone, você consegue baixar um aplicativo, tem mais de uma opção, gratuito e em outra língua, por exemplo, no inglês, francês, espanhol. E em outra versão também. Em versões diferentes, né? E temos também até como buscar de forma mais aprofundada, entender os conceitos até na língua original, né? No hebraico, no grego, né? E a gente poder, então, de uma maneira muito fácil, acessar esse conhecimento. E hoje também você põe ali no Google Tradutor, você ouve até a forma como a palavra, ela é a forma correta de pronunciá-la. Então, assim, hoje em dia a gente tem tantos recursos, quando a gente olha para a história, a gente fica pensando, nossa, parece que sempre foi assim. E muito pelo contrário, nem sempre foi assim, né? E isso faz toda a diferença, né? E aqui o articulista fala que a Bíblia foi a base da fé dos reformadores e a essência dos seus ensinos. Eles entendiam que lidavam com a inspirada palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Isso está em 1 Pedro 1, verso 23. Então, eles tinham plena consciência que aquele livro não era um livro comum. Né? E hoje em dia, a gente tem vários livros, por exemplo, de autoajuda, livros até de filosofia, de sociologia, que abrem a nossa mente para muitas coisas. Mas nunca ninguém chegou e falou assim, eu era assim, e quando eu conheci esse livro, eu mudei. Eu fui transformado. E a Bíblia faz isso, não é? Ela transforma a nossa forma de ver, a nossa forma de entender, mostrando que a palavra de Deus, esse é o objetivo dela, né? Transformar, mudar a nossa vida. E a gente consegue isso estudando e colocando em prática. Né? E esse grande conflito tem um peso, um peso muito grande, a importância de se ter acesso à verdade. E eu queria ler para todos nós aqui, inclusive para os nossos amigos que estão nos assistindo, Salmo 119, os versículos 103 e 104, onde Davi fala, né? Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Graças aos teus preceitos tenho entendimento, por isso detesto todos os caminhos da mentira. E aí quando a gente vai no nosso guia, né? Você já comentou muito bem, me chama a atenção qual foi o desfecho da história de Wycliffe, né? E eu queria ler aqui o final para vocês, junto com vocês, na verdade, né? Lá no último parágrafo. A paixão de Wycliffe era traduzir a Bíblia para o inglês a fim de que as pessoas pudessem lê-la e entendê-la. Visto que isso era ilegal, ele foi julgado, condenado como herege e sentenciado à morte. Ele com certeza detestava a mentira, né? Ele sacrificou a sua própria vida pela verdade. Em propagar essa verdade e deixá-la acessível a todas as pessoas. Em seu julgamento, Wycliffe fez um apelo. Com quem vocês pensam que estão lutando? Disse ao concluir. Com um idoso à beira da sepultura? Não, com a verdade. Verdade que é mais forte do que vocês e os vencerá. As últimas palavras de Wycliffe se cumpriram quando a luz da verdade divina dissipou as trevas da Idade Média. E hoje nós temos acesso a essa verdade em todas as línguas, praticamente, né? Em todas as línguas, em várias versões, na forma como você quiser. E como você falou, né? Se você quiser ler em hebraico, se você quiser ler em outra língua, você tem acesso. Isso faz toda a diferença. E não foi só o Wycliffe que sofreu com tudo isso, né? A história conta também de uma pessoa chamada Tyndale, que o sonho dele, o Wycliffe queria traduzir a Bíblia para o alemão. Tyndale queria traduzir a Bíblia para a Inglaterra, numa tradução precisa e legível. Ele decidiu traduzir a Bíblia das línguas originais e corrigir alguns erros na tradução de Wycliffe, de cerca de 140 anos. Então, a sua primeira parte, 140 anos depois, vem o Tyndale. E ele percebeu alguns erros. O que isso quer dizer? Que a Bíblia tinha alguns erros? Não.
que existiam erros na tradução e no entendimento. Nós temos uma facilidade hoje muito maior do que essas pessoas que sofreram tanto, porque nós temos também os recursos dos manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos no século passado. Então nós percebemos que a Bíblia tem algumas palavras que podem ser traduzidas de uma outra forma que fica mais clara, de acordo com o sentido original, né? Eu vejo isso assim em várias passagens, mas uma que me chama muita atenção Salmo 23, verso 1. Todo mundo conhece Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que quando nós fomos para os originais, o que a gente descobriu? A forma correta da tradução é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Porque se você tem o Senhor como pastor, de nada você vai sentir falta. Então, quando o Tyndale diz aqui que ele fez algumas correções, não queria dizer assim com relação a erros, mas eram interpretações das Escrituras que às vezes nós fazemos confusão, mas as pessoas, à medida que elas vão estudando aqueles idiomas mortos, idiomas antigos, elas vão se tornando a coisa mais clara. Outro exemplo é Romanos 8, 28, né? Nós crescemos traduzindo assim, né? Porque Deus... Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Tá. Depois dos manuscritos do Mar Morto, nós descobrimos que a tradução correta é assim: Deus faz com que todas as coisas contribuam. Então já é diferente. Então não é porque estão acontecendo tragédias na sua vida que isso tem um bom propósito, não. Mas Deus vai fazer com que essa tragédia tenha um objetivo diferente. E quando lemos as Escrituras, a gente fica maravilhado, inclusive com as histórias de erros, né? Erros absurdos, pecados terríveis que foram cometidos, inclusive por heróis da fé. E quando essas pessoas se arrependem genuinamente, para mim faz muito sentido essa tradução, porque apesar dos erros, Deus transforma maldições e consequências negativas em bênção. E a gente vê nenhuma nem dois exemplos na Bíblia, a gente vê muitos exemplos na Bíblia, de consequências do pecado que a partir do momento em que o autor desse pecado se arrepende, Deus transforma a consequência em uma nova oportunidade de abençoar outras pessoas ou corrigir a rota daquela pessoa. E também uma prova. Já pensou se a Bíblia só falasse coisas perfeitas? Todo mundo era perfeito, todo mundo era santo, todo mundo não tinha pecado? Ia ser algo inatingível para nós. Mas, assim, eu lembro a primeira vez na vida que eu li a história de Manassés, né? Manassés mandou serral para o profeta Isaías. Aí a gente continua estudando, né? Primeiro, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas. E lá está a conversão de Manassés. Quando você vê tudo que Manassés fez e ele se converte, Deus aceita a conversão dele, eu fico imaginando, sabe, chegar no céu, que o Senhor nos conceda essa graça, e Isaías dá de cara com Manassés. Eu acho que se ninguém falar para ele, ele vai lá para o anjo relator e fala assim: amigo, eu tenho um engano aqui, descobri um erro no céu. Esse homem está aqui. E a gente vai ter muitas surpresas nesse sentido, né? Pessoas que nós jamais imaginaríamos que iriam aceitar Jesus e elas aceitam. Por quê? Apesar dos seus problemas, elas entraram em contato com a palavra de Deus, estudaram a Bíblia, e o Tyndale ele queria exatamente isso. Por causa disso, ele foi preso, julgado na Bélgica em 1536, foi condenado sob acusação de heresia e sentenciado à fogueira. Como se isso não fosse suficiente, seus carrascos o estrangularam enquanto o amarravam à estaca e depois queimaram seu corpo. Então, assim, não era só o morrer queimado, né? Antes eles estrangularam, você imaginou? Sabe assim, ele já vai morrer queimado, você já tem que se preparar psicologicamente para isso. Mas antes eles o estrangularam para que facilitasse o seu serviço. Mas as suas últimas palavras foram: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E Deus respondeu essa oração. Porque depois, quanto tempo depois, em 1611, isso foi em 1536, então em 1611 sai a primeira versão da Bíblia King James, né? Que é uma Bíblia que quem conhece, quem gosta de estudar, sempre está tentando
tentando aprender melhor os conceitos da Bíblia King James. Então, o que a lição nos mostra? O sacrifício de Tyndale valeu a pena. Sim. Tudo que ele passou e o que o Wycliffe tinham passado antes, valeu a pena. E chama atenção também, né, como o Espírito Santo estava agindo nessas pessoas, né? Já pensa. Porque a ponto de ele orar por aquele seu carrasco, né? Pedindo que Deus perdoasse, que Deus abrisse os olhos, tendo essa esperança, né? Esse amor e a esperança de que, apesar do que ele estava fazendo, Deus ainda o amava e poderia convertê-lo. Né? Isso é um pedido que a Bíblia faz por nós, né? Paulo diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, mesmo que nós não concordemos com tudo que eles fazem. Exato. Mas se eles estão na posição em que eles estão, o Senhor permitiu e ele tem um objetivo com isso. Com certeza. Né? Isso é importante de nós lembrarmos. Mas aí a gente entra na história da interpretação, Leandro. Aí nós vemos, por exemplo, eu interpreto de um jeito, o outro interpreta de outro, e eles tinham essa dificuldade também naquela época. E como solucionar isso? Cada um explica de um jeito, como é que eu sei qual é o jeito correto? Eu gosto muito quando eu leio na história, né, como é que foi o primeiro contato de Martinho Lutero com as Escrituras. E a reação que ele teve quando ele leu a primeira vez a Bíblia. Ele ficou extremamente encantado e orou a Deus pedindo para ele ter aquele livro para ele. Ele estava com algum professor ao lado dele? Não. Foi a primeira vez que ele leu e ele ficou maravilhado. E ele encontrou acorrentada a Bíblia, né? Isso. Quem é que estava ali com ele, na verdade? Havia sim uma pessoa com ele, o Espírito Santo. Ele não estava com nenhum professor, com nenhum padre, nenhum bispo, nenhum pastor, nenhum teólogo, né? E aquelas palavras para eles eram muito claras e reveladoras e cheias de amor e esperança. E quem trouxe todo esse entendimento e sentimento real para ele foi o Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela por si só, ela é autoexplicativa. Mas é verdade também que a Bíblia, a própria Escritura nos orienta a buscarmos conhecimento com pessoas que entendem, pessoas que são verdadeiros servos de Deus, mas o leigo que pega a Bíblia para ler, se ele se entregar a Deus e pedir a iluminação do Espírito Santo, ele será capaz de entender a vontade de Deus somente em ler a palavra dele. Não precisa de ter uma interpretação de terceiros. Óbvio que ao você consultar pessoas que já estão maduras na fé, pessoas que pelos seus frutos você percebe que são pessoas realmente que têm uma conexão com Deus, uma vida espiritual dedicada a Deus, você também vai aprofundar, vai acelerar talvez esse aprendizado. A gente pode ler aqui alguns textos, né, um ou dois aqui, que o nosso guia nos destaca. Eu vou ler com vocês João 14, 25 e 26, versículos 25 e 26, e 2 Pedro 1, 20 e 21. Então, João 14, 25 e 26. O bom do smartphone é que ele também é rápido para achar. João 14, 25 e 26. Vamos ler juntos. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Agora vamos ler 2 Pedro 1, 20 e 21. Eu tenho aqui se você quiser. Pode ler para nós? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Pois é, movidos pelo Espírito Santo, é lindo, né? É ele que nos dirige. E aí você, por exemplo, pode estar pensando, eu vou abraçar esse desafio, eu vou começar a estudar a Bíblia. Faça isso, conforme a orientação do Leandro. Se ajoelhe, peça a inspiração do autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, e você vai ver, quando você estiver estudando, tem uns numerozinhos assim, às vezes menorzinhos, na hora que você está estudando a Bíblia. Por exemplo, você está lendo uma passagem e tem um númerozinho 3, aí você olha lá embaixo, tem um monte de passagens bíblicas. Número 3, se você ler aquelas passagens, você vai ver que é uma explicação daquilo que você está lendo. Então, a própria Bíblia estudada em temas, ela fica muito clara para a gente, né? E
e sempre com a ajuda do Espírito Santo. O articulista... Fale. Pode continuar. Só lendo um trecho aqui que o articulista falou, aliás, não foi articulista, foi Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações. A mesma autora do livro O Grande Conflito, ela fala assim: antes de ser escrito algum livro do Novo Testamento, antes de ser pregado qualquer sermão depois da ascensão de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em oração. Então seus inimigos deram um testemunho. Vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. Isso está em Atos 5:28. Sem o Espírito Santo, a gente não só não vai entender, como a gente não vai conseguir explicar para as outras pessoas. Mas quando você tem o Espírito Santo, você entende e aquilo te dá uma paz tão grande. Se você está triste, te dá alegria. Se você está preocupado, te acalma, que aí você quer contar para as outras pessoas, né? Sim. E isso muitas vezes incomoda. Não Verdade. Eu achei muito interessante o relato que está descrito aqui, que é um trecho do Grande Conflito, onde Ellen White escreve, né, que os reformadores eles viram claramente que o Espírito Santo era o intérprete infalível das Escrituras. E aí ela destaca aqui um interessante diálogo entre a rainha da Escócia, Maria, e John Knox. E Maria fala, né, a John Knox, que era um reformador escocês. A gente já migrou, né? A gente estava na Alemanha, foi para a Inglaterra, agora já estamos em outra parte do Reino Unido, lá na Escócia. Exato, é muito interessante. Eu estava até comentando com vocês de nós começarmos aqui, né? Como é interessante ver que Deus vai usando as pessoas em várias partes do mundo, né? Vai revelando a sua vontade e usando pessoas para serem luz em todos os lugares, né? E ele usou 2 homens e agora vai falar com uma mulher. Vai falar com uma mulher. E aí ela pergunta, né? Você interpreta as Escrituras de uma maneira e eles, os professores católicos romanos, a interpretam de outra. Em quem deverei acreditar e quem deverá ser juiz nesse assunto? Então o reformador ele fala, né? Creia em Deus que claramente fala em sua palavra. E além do que a palavra lhe ensina, não creia nem em um nem em outro. Ou seja, o que está na palavra de Deus é o que deve ser acreditado e confiado, né? A palavra de Deus é clara por si mesma, e se aparecer qualquer dificuldade em algum lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, em outros lugares explicará a questão de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida a não ser para os que obstinadamente permanecem na ignorância. Ou seja, a própria palavra, se em algum capítulo, em algum livro, você vê algum tema, algum assunto que você fica com dúvida, continua procurando, e hoje tem as referências, né? A própria Bíblia, ela traz as referências. Chave bíblica, cronologia bíblica. Você vai em outro livro do Antigo Testamento ou do Novo Testamento e você vai encontrar referência, uma explicação mais clara sobre o tema. É bem isso. E o fascinante nisso é que isso vale para tudo até hoje. Você não precisa acreditar naquilo que nós estamos falando. E mesmo se você aceitar o nosso convite, que vai nos deixar muito satisfeitos, e ir lá na igreja de Moema estudar conosco presencialmente, você não precisa acreditar no que nós estamos falando. Você tem que abrir a Bíblia e você vai ler para ver se realmente aquilo que nós estamos falando está na palavra de Deus. E isso é uma liberdade que não existia naquela época. Eles tinham que aceitar. Bom, primeiro naquela época nem todo mundo era alfabetizado. Hoje também não. Mas hoje tem muito mais pessoas alfabetizadas do que naquela época. E o ser alfabetizado é uma norma de países civilizados, o que não existia naquela época, né? Naquela época só quem sabia ler e escrever eram os eruditos, o restante não. E hoje não, a gente tem essa facilidade. E isso faz muita diferença na hora de você entender. Mas assim, eu repito aqui as palavras de John Knox. Não acredite no que estamos falando. Vá para a Bíblia e veja se o que nós estamos falando é a verdade de fato. E tem um aspecto também que me chama a atenção nisso, é que algumas pessoas falam assim, antigamente, na época do Antigo Testamento, a salvação era pela lei. E hoje a salvação é pela graça. Então isso nós precisamos esclarecer, que a reforma deixou isso muito claro. Sim. A salvação sempre foi pela graça, sempre. A diferença é que, antigamente, as pessoas cometiam um pecado, elas pegavam um cordeirinho, iam lá para o santuário, o sacerdote colocava a mão sobre o cordeiro, segurava, o pecador
matava o cordeiro, porque foi ele que pecou, é ele que tem que matar. E aí ele olhava para aquele cordeiro e pensava, um dia o Cordeiro de Deus vai vir a esse mundo e ele vai mostrar assim, como é viver dentro da lei de Deus. E aí não vai mais precisar de sacrifícios, porque o Cordeiro de Deus veio e fez um sacrifício perfeito. Uhum. Eles olhavam para frente, nós olhamos para trás. Nós olhamos quando nós pecamos e nós lembramos da cruz, do Cordeiro de Deus que foi sacrificado. A gente teve a Páscoa há pouco tempo atrás. E nessa época de Páscoa tem muito filme, né, falando sobre isso, e aí a gente fica vendo que nós olhamos para lá e falamos assim, eu pequei, mas eu tenho um advogado, eu tenho um cordeiro que morreu no meu lugar. Então sempre foi pela fé na graça de Deus, nunca foi salvação pela lei, né? A lei, ela só nos mostra o pecado, a salvação sempre, desde o primeiro pecado até o último, sempre foi e será pela graça. Isso faz toda a diferença. E a reforma deixou isso muito claro para nós. E com essa clareza que a reforma apresentou, ela tinha 5, como é que eu pus aqui? 5 pilares, né, que mostravam por que a reforma veio. Quais são esses pilares? Eu anotei aqui, tem uma anotação para falar na ordem aqui, né? Eu também anotei. Os 5 pilares da Reforma Protestante, também conhecidos como as 5 solas, são princípios teológicos fundamentais articulados por líderes da Reforma no século XVI para diferenciar a nova perspectiva cristã protestante das doutrinas da Igreja Católica Romana na época. E elas são as 5, né? Sola Escritura, somente a Escritura, que afirma que a Bíblia é a única fonte suprema de autoridade para a Igreja e para a vida cristã. Sola Fide, somente a fé, ensina que a justificação, ser declarado justo perante Deus, é recebida somente pela fé em Jesus e não por obra ou qualquer outro mérito humano. Terceira, Sola Gratia, somente a graça. Sola Gratia, declara que a salvação é um dom gratuito de Deus, concedido exclusivamente por sua graça, sem a necessidade de obras para merecê-la. Quarto, Solus Christus, somente Cristo, afirma que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade e que a salvação é alcançada somente por meio dele. E Soli Deo Gloria, glória somente a Deus, enfatiza que o propósito último de todas as áreas da vida, incluindo a salvação, é glorificar a Deus, não ao ser humano ou à Igreja. Então, sola Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus. Esses foram os pilares da reforma e são os pilares que nos dirigem até hoje também. Tudo que não estiver na Escritura, tudo que não nos levar a Cristo é problema. Sabe, como diz o pastor Vinícius, né, que também faz o programa Lições da Bíblia no Novo Tempo, ele sempre fala, se está na Bíblia, é bom para você. Então, fique atento, né? E o Leandro deixou muito claro que você pode ter acesso a esse estudo através da presença do Espírito Santo, que é o autor da Bíblia. Mas como que você pode fazer isso? Lutero, que foi o maior ícone da Reforma Protestante, ele escreveu o seguinte: Satanás está exercendo sua fúria, ímpios pontífices estão conspirando e nós somos ameaçados de guerra. Exortem o povo a contender valorosamente perante o trono do Senhor, pela fé e oração, de modo que nossos inimigos, vencidos pelo Espírito de Deus, possam ser constrangidos à paz. Nossa necessidade fundamental e nosso principal trabalho é a oração. Que o povo saiba, neste momento, está exposto à lâmina da espada e à ira de Satanás, e que o povo ore. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que está te preocupando nesse momento, mas tenha certeza que seja qual for esse problema, você está sendo mais uma vítima da ira de Satanás. E quem pode enfrentar a Satanás e a sua ira é o poder de Deus. E você pode conseguir isso através da oração. Ore, converse com Deus, diga a Ele qual é o seu problema.
E diga para ele enfrentar o problema. A gente, quando explica isso para as crianças, a gente sempre fala, deixe Jesus entrar no seu coração, porque aí quando o mal bater na porta do coração, você não vai atender. Quem vai atender é Jesus. E o mal sempre desvanece na presença de Jesus. Tenha isso em mente, a presença da oração. Ore, se entregue a Deus e você vai conseguir ter a resolução dos seus problemas e ter o estudo da Bíblia de uma forma mais clara para você. Vamos orar? Bondoso Pai, nós estamos aqui lembrando aspectos muito interessantes da história eclesiástica. É fascinante nós vermos que hoje uma coisa que é tão fácil para nós, como ir a uma livraria e comprar quantas Bíblias nós quisermos, do tipo que nós quisermos, ou até mais fácil, comprar pela internet, e tantas pessoas que deram a sua vida única e exclusivamente para imprimir uma Bíblia na linguagem do povo. Senhor, essas pessoas, elas fizeram o seu melhor. O propósito da vida de cada uma delas era testemunhar de Ti através da palavra. Hoje nós temos o mesmo propósito, só que a palavra hoje ela está muito difundida e às vezes não tão bem interpretada. Por isso nós te pedimos que abra nossa mente, que o Teu Santo Espírito se manifeste e que nós consigamos mostrar para as pessoas o que o Senhor queria dizer quando falava de amor, de graça, de sola escritura, sola gratia, que é tão importante nós conhecermos esses pilares, e as pessoas que morreram por essa causa, elas tinham um propósito. Nós também queremos ter propósito, e o nosso propósito que nós queremos que leve a Ti. Portanto, te pedimos, Senhor, abençoa-nos no estudo da Tua palavra, não só hoje, mas em todos os dias, e que nós sempre dediquemos algum tempinho durante o dia para falar contigo e assim afastar o mal da nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.